Bom, primeiro agradecer a presença de vocês aqui e agradecer muito especialmente a Luiz Jardim Vanderlei e ao Gão Krenak, que veio especialmente lá da Resplendor para o Rio de Janeiro para participar dessa mesa. O Gão é um cacique da aldeia Krenak, que está bem à frente das negociações com a Samarco, Vale, enfim, com formas de reparação do crime ambiental. E é um grande prazer recebê-lo aqui. Então, por favor, Rondon, na mesa, pode se apresentar. E o Luiz Jardim é professor de Geografia da UERJ, o que já é um dado importante, se a gente vai falar de resistência. Enfim, e estudioso das terras atingidas pela mineração, e escreveu um artigo que muito me impactou a respeito dos motivos do crime ambiental, do desastre, enfim. Então, essa é minha motivação para chamá-lo aqui, para discutir um pouco essa questão das terras atingidas, sobretudo no Vale do Rio Doce, né? No Vale do Rio Doce. Então, por favor, Luiz. E também convido todos para a experiência cênica, que vai começar às 8 horas. Na verdade, para quem não sabe, esse é um projeto de ocupação do teatro, da galeria. Essa é a primeira mesa que a gente faz. No domingo que vem vai ter uma outra mesa com moradores da Foz do Rio Doce. Se trata de um projeto que é o resultado de uma residência artística feita na Foz do Rio Doce em julho desse ano. E essas experiências cênicas são um pouco o resultado da convivência com essas pessoas, assim como a exposição. E, na semana que vem, vão vir artistas de regência para participar da ocupação também. E estão todos convidados para acompanhar a programação completa. Enfim, então, acho que a gente pode começar. Eu organizei em 20 minutos de fala para cada um, e depois a gente tem 40 minutos de conversa aberta. E eu só vou pedir para, quando acabar, a gente sair direto daqui, porque às 7 horas não pode mais ter nenhum barulho aqui dentro, que acontece um outro espetáculo aqui em cima. Então, assim, a gente vai ser meio mal educado, assim, sair, expulsar todo mundo ali para fora, e aí a conversa rola, e depois espero que todos voltem para as experiências cênicas. Então, podemos começar com o Luiz? Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Para mim é sempre muito importante falar nos grandes centros urbanos sobre a questão da mineração. Uma das experiências que eu tive que foram muito impactantes foi participar no ano passado de um evento dos atingidos pela Vale. Existe um movimento, a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale. E no dia da Assembleia da Vale, eles fizeram um grande ato no centro do Rio de Janeiro e expuseram as fotos de Mariana, né? Então foi um ato em praça pública. Para mim, naquele momento, falar em praça pública, né? Depois a gente foi se acostumando na UERJ, falar quase toda semana em praça pública, mas é muito importante a gente falar sobre mineração na cidade, né? A cidade onde é o espaço do consumo, grande parte dos minérios que são consumidos, ou que são extraídos em Minas, no Pará, principalmente, no Brasil. Não que esse minério que a gente está extraindo lá está sendo consumido aqui, pelo contrário, na verdade. Esse minério está sendo mais de 80% exportado, em grande parte para a China, em grande parte para os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, o urbano ele representa esse espaço da transformação do minério em algo que a gente utiliza de maneira mais contundente. A gente esquece que o minério está ali. Então, falar e chamar a atenção da mineração no espaço urbano, na grande cidade, principalmente cidades como Rio e São Paulo, Minas e Belo Horizonte, tem até um debate maior sobre a mineração. A mineração também está na porta de Belo Horizonte, né? Na verdade, está dentro de Belo Horizonte, está na região metropolitana. E esse debate é um pouco mais presente lá.
para nós aqui é um pouco menos. Quando a Vale se encontrava no centro, ainda tinha algum debate sobre isso. Agora que ela se refugiou na Barra da Tijuca, a pressão sobre aquele prédio que tem na Graça Aranha já não é mais a mesma, porque não tem lá os executivos da Vale, né? Mas mesmo assim o Rio de Janeiro continua como esse espaço da decisão da Vale. A Vale está aqui, é aqui onde se tomam as decisões, e também é o espaço que a gente tem que também vir a debater esse tema da mineração. E eu achei muito importante, eu tenho participado frequentemente de outras formas de transmitir esse debate, né? Então, eu sou chamado sempre para falar, de um jeito meio acadêmico, às vezes meio chato, e tenho participado, aqui tem essa instalação, exposição. Recentemente eu participei em Belém de uma exposição sobre os impactos da mineração, então já era uma mistura dos impactos sobre o Rio Doce, mas também dos impactos que ocorrem no Pará e no Maranhão. E é impressionante, tinha uma grande maquete, não sei se eu cheguei a te enviar, mas tinha uma grande maquete que foi feita do rompimento da barragem. Então, essa maquete ela está circulando pelo norte do país para alimentar o debate sobre a mineração, mas também dos impactos que a mineração provoca. Bem, quem eu sou nessa história, no final das contas, sobre a mineração, eu já venho estudando mineração desde a minha graduação, são quase 14 anos estudando mineração. O meu foco principal, inicial, era a mineração no Pará, então a gente fez estudos sobre Carajás até certo ponto, mas principalmente a exploração de alumínio no Rio Trombetas, onde há um forte impacto sobre as comunidades quilombolas, ribeirinhas, no norte do estado do Pará. E, mais recentemente, há uns 2 anos, eu integro o grupo de pesquisa Poemas, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. E, nesse grupo, a gente tem um tripé sustentado na pesquisa, ensino e extensão, no qual a gente vem, a partir da pesquisa, buscando fazer pesquisas sobre empresas mineradoras, como essas empresas agem, quais são as estratégias delas, como é que elas se relacionam dentro de um mercado global, mas também com os atingidos, com o Estado, né? Então, a gente vem buscando esses estudos e, ao mesmo tempo, produzindo relatórios sempre que demandados e pelos movimentos sociais sobre os impactos da mineração. E foi assim que a gente resolveu fazer o estudo sobre o Rio Doce, né, sobre o rompimento da barragem. O que aconteceu foi que, logo após o rompimento, uma série de informações começou a ser inundada para cima da gente sobre diversos tipos de dados do que estava acontecendo, os impactos, por que rompeu, por que não rompeu. Bem, a gente, vendo aquela tsunami também, não só da lama, mas de informações, a gente parou e falou, olha, a gente precisa sistematizar isso e vamos sistematizar para a gente entender, para os movimentos entenderem. E a gente sentou, dividiu em grandes tópicos, né? Entendendo quem era Samarco, entendendo quem era, como é que tinha sido o trâmite do licenciamento ambiental, entendendo um pouco como é que tinham sido os impactos. Alguns colegas foram logo na primeira semana para a região de Mariana, principalmente. Então, a gente tentou organizar essas informações que giravam e buscamos fazer um texto de 10 páginas que resultou num livro de 160 páginas. Dado ao nível de informação que a gente encontrava, a gente não conseguia, de alguma forma, sistematizar de maneira sucinta, e isso foi dando um estudo mais robusto. E foi o primeiro estudo que a gente fez, o nosso relatório, antes fosse mais leve a carga, que a gente faz um perfil do rompimento 1 mês depois, né? A gente publica esse relatório 1 mês depois do rompimento, ainda cheio de furos, mas
foi importante para sistematizar naquele momento o que tinha acontecido. A gente não queria, na verdade, chegar a uma conclusão técnica do ponto de vista da geotécnica, por que aquilo rompeu, mas entender quais foram as conjunturas no qual houve o rompimento. E o trabalho que a gente desenvolveu foi muito nesse caminho, né? A partir de leituras, não só de autores nacionais, mas principalmente de um grupo de engenheiros e geólogos internacionais, a gente viu que existia uma teoria que correlacionava os rompimentos de barragem ao decréscimo dos preços dos minérios pelo mundo. A gente descobriu um estudo de uma canadense, uma geóloga canadense, Bowker, que fez um levantamento de todos os rompimentos de barragens da história do mundo, né, assim, os que ela conseguiu ter acesso, obviamente. E a partir desse estudo, desses levantamentos, essa grande base de dados, inclusive é disponível, a gente conseguiu categorizar um pouco quais eram os graus desse rompimento, se eles vieram aumentando ao longo do tempo. E o que se viu a partir desses dados, já Davis, um autor que faz essa correlação, ele mostra que sempre que o preço começa a baixar, a tendência é que você tenha um maior número de rompimentos, de acidentes, de barragem acontecendo. Mas por quê? Primeiro, e aí a Samarco ela se encaixou de maneira perfeita nesse modelo, no qual o preço começou a baixar e acontece esse grande rompimento, e a magnitude dele também casava com as teorias que estavam sendo montadas. Uma teoria que buscava provar que os rompimentos de barragem eles estão diminuindo em número desde a década de 90, mas eles estão aumentando de violência e magnitude. Isso por quê? Isso porque as barragens estão cada vez maiores, e a demanda por barragem também é cada vez maior. Por outro lado, a gente tem um cuidado técnico maior do que a gente tinha na década de 80 e 70. Então, os rompimentos de barragem a partir da década de 90 começaram a ser cada vez mais violentos e ir mais longe também. Então, o rompimento da barragem do Fundão, no princípio a gente achava até que tinha rompido 2 barragens. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, porque se houve esse desastre, ele poderia ter sido muito maior, porque poderia ter rompido as 3 barragens que estavam perto uma das outras. Rompeu uma e ela passa por cima da barragem que estava abaixo. A barragem de baixo ela não rompeu. Então, para ver a magnitude, já foi o maior desastre ambiental do Brasil e um dos maiores da mineração, e com certeza poderia ter sido bem maior. Isso mostra que os estudos que foram feitos preternamente, de forma nenhuma, conseguiram mostrar a possibilidade catastrófica que poderia ser ainda, ou que ainda pode ser, aquelas barragens ali postas. Então, a teoria estava mostrando que esses rompimentos estavam sendo cada vez maiores. Por quê? Porque, primeiro, a gente vem explorando minérios cada vez de menor teor. Então, eles são cada vez mais pobres em teor, porque os minérios mais ricos já foram praticamente todos explorados. Então, esses minérios, o minério em Minas, por exemplo, ele tem, o da Samarco em particular, ele tem 37% de teor. Ou seja, o restante desse 37% é rejeito. É lama, vira lama. Então, se explora 1 tonelada, 37% é usado, o resto é lama. E isso vai para a barragem. A barragem, por si só, ela é dada também com uma infraestrutura, no Brasil, ela vem sendo dada com uma infraestrutura óbvia do ponto de vista da engenharia. Apesar de se terem outras tantas técnicas pelo mundo que transformam, que fazem com que o rejeito seja mais seco e, por isso, um pouco menos perigoso, no Brasil vem se instituindo a barragem como a saída perfeita para a lama, para o rejeito da mineração. E isso raramente é debatido, tanto do ponto de vista dos estudos, tanto do ponto de vista das soluções técnicas. Então, essa barragem, elas vão continuar sendo construídas, e é dada como uma tecnologia, a melhor tecnologia existente. Só que a gente sabe que existem outras tecnologias viáveis. Além disso, a barragem fica depois que a mineradora sai. Por acaso, a gente teve um rompimento de uma barragem em funcionamento, mas
ela poderia romper depois do funcionamento, onde o cuidado da mineradora vai se tornar ainda menor, porque ela não está mais ali frequentemente depois que a mina acaba. E aí a gente está falando de um rompimento de uma barragem das duas maiores mineradoras do mundo, né? A Vale e a BHP Billiton, né? Que é uma anglo-australiana. E temos uma série de barragens de empresas bem menores, onde o cuidado ainda... não sei se o cuidado é menor, mas a gente acha que a condição financeira de manter uma barragem é ainda menor por pequenas mineradoras. Então, a gente foi, nesse estudo, tentando entender dentro dessa teoria do preço, né? Então, a gente tem um preço crescente até por volta de 2011, o preço do minério de ferro sai dos $18 a tonelada até $180 a tonelada, e o que acontece é uma grande corrida dessas mineradoras por explorar mais. Então, no caso de uma barragem, você precisa de uma barragem para continuar explorando. Inclusive, o estudo da barragem falava, se não tiver barragem, eu não consigo mais explorar. Então, a barragem é algo essencial para a mineração. E, nesse período, você tem uma aceleração dos empreendimentos, né? A Samarco, por exemplo, ela dobra de tamanho, ela começa a explorar muito mais do que ela explorava. Ela faz um mineroduto novo, 2 vezes maior, né? Para quem não sabe, o minério da Samarco ele era bombeado via mineroduto, né? Um grande cano que vai, no qual o minério vira uma polpa líquida e ele é bombeado até o Espírito Santo. Então, ele percorre um caminho violento e ele consome uma água num nível violento. E chega lá embaixo, essa água simplesmente, o minério é seco, né, e essa água é despejada no mar. Então, há uma transposição de rio aí que é de veras preocupante, né? Nesse tempo em que a Samarco estava explorando, né, quando o preço começa a baixar, ela começa a cortar custo. Ela tenta ganhar produtividade. Ela tenta falar assim, eu tenho que diminuir o meu custo de produção e aumentar a minha produção para ganhar mais dinheiro, para compensar, né, a baixa do preço. E é isso que ela faz, ela aumenta a produção dela e ela começa a baixar custo ambiental, custo de trabalho. Então, o que a gente tem é um aumento violento, né, dentro da Samarco, dos dados mostram, de acidentes de trabalho. Então, você tem uma superexploração do trabalho, os trabalhadores começam a trabalhar mais tempo, né, na mina, principalmente trabalhadores terceirizados, e esses trabalhadores acabaram sofrendo mais acidentes naquele período. E, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição também do cuidado ambiental. Você tenta... a Samarco tentou solucionar, não criando uma nova barragem que ia ser cara, mas a solução dela para continuar explorando e aumentar um pouco a produção era 2 projetos de licenciamento que ela entrega para Minas Gerais, para o governo do estado, no qual ela visava juntar a barragem de Fundão com a barragem de Germano, que era uma barragem desativada desde a década de 90. Então, ela queria fazer uma mega ultra barragem, né, e aumentar a possibilidade de botar mais rejeito ali. Então, ela estava buscando soluções dentro desse período no qual o preço baixava e ela tinha que economizar dinheiro. Nesse mesmo período, a Samarco conseguiu manter um nível de lucro que superava os 2 bilhões e 500 reais, né? Então, ela conseguiu manter um nível de lucro para os seus acionistas, Vale e BHP, num nível bastante significativo. Então, ela estava conseguindo manter o seu grau de lucro, mesmo com o minério tendo baixado pelo menos em 2 ou 3 vezes, né? O minério em 2015 já estava por volta dos $60 a tonelada. Então, assim, a Samarco estava fazendo esse movimento. Os estudos da Polícia Civil já apontam que houve descuidado mesmo. Houve uma falta de cuidado no monitoramento da barragem. Então, os aparelhos de medição eles estavam, de alguma forma, pouco cuidados, alguns não funcionavam,
né? A barragem ela estava sendo rapidamente depositada, numa velocidade maior do que ela consegue suportar, porque o minério, né, a lama vem muito líquida, então você teria que esperar um período para ela secar, para você depositar de novo. Então, essa deposição estava sendo feita de maneira muito rápida, inclusive a própria Polícia Civil identifica que vinha uma lama, né, de uma outra mina da Vale, né, uma mina ao lado, próxima à mina da Samarco, ela também depositada lá. Isso não havia qualquer informação ou estudo sobre esse impacto dessa deposição, superdeposição. Então, todos esses diagnósticos de aumento, de descuidado com o trabalho, descuidado com o monitoramento, descuidado com as questões ambientais, levam ao dito rompimento da barragem, que é, de fato, o maior rompimento de barragem da história. Não é o único, né? Então, quando essas barragens... Quando essa barragem é construída, é dita como improvável a possibilidade dela romper, né? Então, o cuidado com isso, como é improvável, o cuidado é muito pequeno. Mas, historicamente, no Brasil, mesmo em Minas Gerais, a gente já tinha pelo menos mais 7 rompimentos de barragem. Em 2014, a gente teve uma, que mataram 3 em Itabira. A gente tem, o pessoal do Rio de Janeiro deve lembrar, uma barragem que estoura em Miraí e contamina o Rio Paraíba do Sul por 2 vezes. Eu não sei se da mineradora Cataguases, né? Então, do Rio Pomba, né? O famoso Rio Pomba. Então, assim, não é raro no Brasil essas barragens romperem, nem no mundo essas barragens romperem. Então, o cuidado com essas barragens tinha que ser muito maior, né? E o que a gente foi vendo, assim, depois de tentar identificar as causas desse rompimento, a gente foi olhar para quem tinha sido impactado, né? Obviamente, era um relatório de 1 mês, a gente até evoluiu um pouco mais, mas era um relatório de 1 mês. Então, a gente não tinha a pretensão de identificar os impactos após 1 mês. Na verdade, a gente vem analisando que essa é uma tragédia, um desastre que está acontecendo, né? Ele não acabou ainda. A água continua correndo contaminada, o Rio Doce está longe de ser recuperado e as pessoas estão sofrendo até hoje. Esse desastre não acabou. Ele continua. E o perigo de rompimento de outras barragens continua. A Samarco não é a única que tem barragens sobre o Rio Doce. Tem uma série de barragens que estão lá sobre o Rio Doce. O que a gente identificou, que nos chamou muita atenção, eu vou pegar só esse gancho para a gente terminar, foi que quando a gente estava vendo as entrevistas, principalmente da população de Bento Rodrigues, que foi a população onde houve as mortes, principalmente, né? É bom lembrar, foram 19 mortes e 1 aborto provocado pelo rompimento. Esse aborto, a mãe que perde a criança, ela vem reivindicando na justiça que o filho dela seja identificado, né, considerado um morto dessa tragédia. Então, isso também tem sido um debate jurídico no Brasil por conta do rompimento. Mas a gente reparou que que grande parte dos entrevistados eram negros. E a gente ficou muito curioso com aquilo. A gente foi fazer uma pesquisa sobre Bento Rodrigues em particular e a gente identificou que 85%, quase, era 84,3%, se identificavam como pardos ou negros em Bento Rodrigues, né? E isso também era um pouco menos nas comunidades abaixo, mas o que a gente identificou é que os grandes impactados daquele rompimento, num primeiro momento, eram negros, né? E o jeito que eles foram tratados foi uma forma que comumente se trata os desastres ambientais no Brasil, né? O que você faz? Você bota num estádio de futebol. É como se aquele rompimento não tivesse um sujeito causador. Não tivesse sido um crime. Aquilo não foi um rompimento natural. Aquilo teve um sujeito causador, que é a Samarco, Vale e BHP. Elas tinham ali uma intencionalidade, não do rompimento, mas de economizar dinheiro. E foi ela quem provoca o rompimento. Não houve nada natural. E naquele primeiro momento, o que eles fazem? Eles pegam os moradores
e botam num estádio, né, num colégio. E aí, só depois de alguns dias que a justiça fala, não, você não pode botar ele no colégio, você tem que botar ele no hotel. A partir daí, a Samarco começa a tratar eles um pouco diferente. Mas esses impactos continuam ocorrendo sobre aquelas populações. As populações sequer hoje têm uma casa, né, própria, né, a vila não foi reconstruída ainda. Né, há um impacto violento sobre as mulheres não são consideradas, principalmente no seu trabalho, o seu trabalho não é considerado como, seja o doméstico, seja o trabalho da agricultura, ou quando ela trabalhava informalmente, ele não é considerado trabalho, então elas não recebem uma renda, só o homem da família, isso quebra também completamente com as estruturas familiares, né? Os programas de governo no Brasil não dão mais o cartão da renda para o homem, ele dá para a mulher. Né? A Samarco fez completamente o contrário, ela deu para o homem. Né? Então, os relatos de violência doméstica, o relato de mulheres tendo que sair de casa, assim, tem aumentado na região de Bento. E sem contar que as crianças são chamadas, porque elas foram obrigadas a irem para a cidade de Mariana, né? Elas eram da zona rural e vão para a cidade de Mariana. As crianças sofrem um preconceito muito forte com as outras crianças do colégio. Primeiro, elas são tratadas como pé de lama, né, pelas outras crianças, e elas são constantemente, não só as crianças, mas os pais também, acusados de que elas são as culpadas da Samarco não estar operando e as pessoas estarem perdendo o emprego. Então, essa violência frequente está ocorrendo ainda com essas populações. Né? Sem contar o restante ao longo do Rio. Né? Assim, foram diversos tipos de impacto. Eu falei dos impactos da primeira comunidade, mas temos impacto sobre os Krenacs, né, que foi também uma outra magnitude, outro tipo de impacto. Né? Tivemos impactos urbanos de abastecimento, Valadares foi um dos piores deles, assim, uma violência pela falta d'água, e agora um pessoal consumindo uma água que não tem certeza que água é essa. Que água é essa. E recentemente, só para terminar mesmo, a gente teve duas decisões da justiça que é bastante preocupante. No começo do ano, a Justiça suspende a ação civil pública do Ministério Público, que pedia um ressarcimento de 155 bilhões de reais para a Samarco Vale BHP. O juiz suspende porque o governo faz um pré-acordo com a Samarco de uma compensação, né, um projeto via essa fundação que a Samarco criou, a Fundação Renova, que vai custar ao longo de 15 anos 20 bilhões de reais. Só que há um seguro, o seguro que a Samarco vai botar os 20 bilhões de reais são 2 bilhões de reais. Então, o que hoje é garantido é esse seguro de 2 bilhões de reais. Se vai pagar 20 é uma incerteza e os 150 já foram para as cucuias da justiça. Né? Além disso, em agosto agora, o juiz também suspende a ação criminal contra os diretores da Samarco, alegando que os áudios gravados e os áudios que mostram o crime, né, eles são ilegais, porque eles eram antes da data que o juiz tinha pedido para tirar os áudios. Então, lá nos áudios tem o áudio que eles falam que realmente a barragem está instável, né, há uma insegurança nesse sentido, e nada foi feito naquele período. Isso prova, mas agora essa é uma prova inválida. Então, a Justiça vem postergando esse debate, nenhuma multa foi paga nessa marca, algumas populações sequer hoje são consideradas atingidas, né? O número de atingidos aumentou, mas ainda não chega aos pés de quem são de fato os atingidos. Quem decide quem é o atingido é a Fundação Renova, é a Samarco, é a Vale BHP. Então, do ponto de vista da justiça, ainda a gente está muito longe de uma solução para esse caso. Bem, é isso. Obrigado.